Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, que Deus te abençoe. Começa agora mais um momento de gratidão, 30 minutos. Quero estar te lembrando isso todos os dias, amém? Seja fiel nesses 30 minutos. Às vezes eu estou entregando para você uma mensagem um pouco menor, mas eu te garanto, de 30 minutos não irá passar, porque esse é o propósito. Então seja fiel, seja grato ao Senhor e entregue dentro das 24 horas que você tem esses 30 minutos para ouvir a voz do Senhor teu Deus, amém? Tem uma notícia muito boa para te dar, muito boa para te dar. 185 inscritos. Mas vai ser tão bom quando eu chegar aqui e dizer para você assim, ó, chegamos a 1000 inscritos. Eu vou fazer até uma festa, misericórdia, porque olha, irmão, tá sendo uma campanha muito forte, mas a gente está vendo, nem que seja pouco a pouco, as coisas estão acontecendo. Eu quero deixar claro que eu preciso de você, amém? Me ajude nesta campanha, nesse propósito. Nós vamos alcançar multidões, milhões de pessoas serão alcançadas com estas mensagens, amém? Que Deus abençoe você. Vamos lá? Tema da mensagem de hoje: o que acontece se o diabo pedir perdão? Quero repetir: o que acontece se o diabo pedir perdão? Antes de irmos para a mensagem, já vai abrindo aí a sua Bíblia em Isaías, capítulo de número 14, a partir do versículo de número 12. Já vai abrindo aí a sua Bíblia, amém? Vamos lá. Antes de irmos para a mensagem, não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho e dê também o seu like. Não se esqueça também de, quando compartilhar, quando você enviar o vídeo para alguém, peça para a pessoa não assistir clicando no vídeo. Peça para ela assistir clicando no link em cima das letras. E aí ela consegue se inscrever e ativar o sininho para receber as novas mensagens. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Vamos lá então. Vamos lá então para a palavra de Deus. O que acontece se o diabo pedir perdão? Fala para mim se não seria uma maravilha? Meu Deus, seria um sonho. O que acontece se o diabo pedir perdão? Você já pensou, irmãos? A terra sem nenhum problema, a terra sem nenhum ataque satânico. Meu Deus, seria maravilhoso isso. Só que existe um detalhe, vamos lá. Pastor, Deus é amor. Deus poderia perdoar o inimigo? Repito para você, Deus é amor. Ele poderia perdoar o inimigo? Perdoar o diabo? Antes de eu te ensinar isso, eu quero que você leia comigo Isaías 14, versículo de número 12. Vamos ver? Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como fostes lançado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu que dizias no seu coração, subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Versículo de número 14. Olha só o que o inimigo disse. Pastor, esta palavra aqui, alguns teólogos diriam, pastor, isso aqui está falando sobre a ruína da Babilônia. Isso aqui está falando sobre o sentido literal. A Bíblia, ela também é interpretativa. Sim, está sendo contada uma história da época. Só que, se nós olharmos a interpretação, ou seja, o discernimento da Bíblia, nós temos que buscar a interpretação, aquilo que ela está querendo dizer, porque Deus usava situações momentâneas para trazer profecias ou trazer revelações de coisas que já tinham acontecido. Então vamos lá. Aqui está também se referindo ao anjo que estava lá em cima no céu.
Quero repetir. Versículo de número 14. Olha o que o inimigo disse: subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Olha o que Deus fez com ele, por causa que ele disse isso. Ele se rebelou contra Deus. Por ele ter se rebelado contra Deus, versículo de número 15. Olha o que Deus diz: contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Eita, meu Deus! Diante destas palavras, pastor, Deus é amor. O que aconteceria se o inimigo pedisse perdão? É possível que ele peça perdão e o nosso Deus o perdoe? Vocês viram aqui, amados? O inimigo, se você olhar em Ezequiel, livro de Ezequiel, capítulo de número 28, vai contar a história de um querubim ungido. Os teólogos vão dizer: mas pastor, está se referindo ao rei de Tiro. Eu sei disso. Só que, como eu disse, a palavra do Senhor também tem que ser interpretada. Existem revelações dentro desta palavra. Deus usava as situações momentâneas para trazer revelações de coisas que iam acontecer e de coisas que já tinham acontecido. Neste caso, em Ezequiel 28, está se referindo também, são alusões a um anjo que se rebelou contra Deus, ou seja, o mesmo anjo aqui de Isaías, capítulo de número 14. Então vamos lá. A Bíblia diz que existia este anjo. E, segundo as Escrituras, ele se rebela contra Deus. E o pior de tudo, lá em Apocalipse, capítulo de número 12, diz que ele traz consigo a terça parte dos anjos. Irmãos, isso é muito anjo. Aí eu fico te perguntando, o que será que ele deve ter falado ao ouvido dos anjos para conseguir trazer uma terça parte? Porque aqui está dizendo que quando ele se rebelou, ele disse: subirei. Ele quis ser igual a Deus, ele quis ser semelhante a Deus. Em Isaías 14:15 diz: quando Deus ouviu isso, ouviu o intento do coração daquele anjo, Deus disse: contudo serás levado ao inferno, ao mais profundo do abismo. Só que lá em Apocalipse, capítulo de número 12, diz que ele não veio sozinho. Ele veio com uma terça parte dos anjos. Ou seja, eu entendo que ele era um anjo muito importante lá em cima. Porque se ele consegue convencer, se ele conseguiu convencer uma terça parte dos anjos do céu, é porque ele não era qualquer anjo, não. Aí eu me perguntei uma vez para Deus, eu falei: Senhor, o que é que ele falou para esses anjos para conseguirem, aliás, para conseguir ludibriar, ou seja, convencer esses anjos a ficar contra o nosso Deus? Meu Deus, isso aí já tem uma outra mensagem, sabia? Eita, meu Deus, isso aí tem uma outra mensagem já. Mas eu não quero entrar neste mérito, não. Vamos lá. O que eu quero te ensinar agora é se existe possibilidade. O que acontece se o inimigo pedir perdão? Se o diabo pedir perdão, o que aconteceria? Seria maravilhoso, lógico. Mas e Deus? Sendo ele um Deus de amor, ele pode perdoar o inimigo? Vamos lá então. Queridos, eu quero te fazer uma pergunta. Para que a gente possa meditar nesta palavra, eu primeiro quero te fazer uma pergunta. Será que ele quer perdão? Será que um ser tão terrível quer perdão? Porque
Satanás é ódio puro. Ele é ódio. Ele é... A natureza dele se transformou em ódio. Deus o transfigurou, ou seja, na verdade descaracterizou, porque ele era de luz e Deus o transformou em trevas. De tudo de bom, ele se tornou tudo de ruim. A primeira pergunta que eu te faço é: será que ele quer, Satanás, quer esse perdão? Porque olha as maldades. Tem pessoas que pegam uma faca e saem esfaqueando. Depois ela acorda e ela diz: meu Deus, o que foi que eu fiz? Deu ali lugar. E não vem falando para mim que não tem dedo do diabo também. Eu sei que ali foi a pessoa que deu lugar, que foi lá, que quis esfaquear, mas é um ódio, é uma raiva, uma ira. Eu já ouvi diversos testemunhos de pessoas que disseram que apagaram. Quando elas foram ver, a pessoa já estava morta na frente delas. E elas puseram a mão na cabeça: meu Deus, o que foi que eu fiz? Já era, já foi. Então é ódio puro. O inimigo, ele tem prazer na destruição das pessoas. Ele tem prazer em ver alguém gritando, desesperado, chorando. O inimigo tem prazer em tudo isso. Aí eu te pergunto de novo: será que ele quer o perdão de Deus? Porque ele não tem misericórdia. Você sabe o que significa a palavra misericórdia? A palavra misericórdia significa miseri, ou seja, a palavra miseri significa misericórdia. A pessoa que, aliás, uma pessoa que vive na miséria, miserável, ou seja, miseri, miserável. Córdia, coração, ou seja, não tem, o significado correto é, não tem compaixão dos miseráveis. Satanás não tem misericórdia, ou seja, misere significa miserável, córdia, coração. Ele não tem compaixão dos miseráveis. Pode estar pedindo clemência diante dele e ele vai sentir alegria, prazer de destruir aquela pessoa, de machucar aquela pessoa. Eu te pergunto, será que Deus poderia perdoar um ser assim? Será que existe como Deus, sendo ele soberano e sendo ele amor, ele pode perdoar? Abra comigo agora em Mateus e eu vou te responder. Por incrível que pareça, essa mensagem já está acabando, tá vendo aí? Como é rápido. Mateus 12. Vamos ver então? Vamos ver a resposta? Mateus capítulo de número 12, versículo de número 32 diz assim: se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoada. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Ah, pastor, entendi agora. Entendi, pastor. A Bíblia está dizendo que quem peca contra o Espírito Santo não tem perdão. Entendeu agora o porquê o ódio do Satanás? Entendeu agora o porquê ele não pede perdão? Tema da mensagem de hoje. O que aconteceria se ele pedisse perdão? Ele sabe que não adianta pedir perdão. Pastor, agora eu entendi o porquê de tanto ódio.
de tanta raiva, de tanta ira, de tanta amargura. É por causa disso, pastor? É, porque quando ele blasfema, quando ele coloca uma terça parte dos anjos dos céus contra o Deus de Israel, o que será que ele falou lá em cima? O que ele disse para colocar esse tanto de anjos contra Deus? Foi com certeza blasfêmias terríveis. Só que ali não estava só Deus, lá estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele blasfemou contra a natureza de Deus, ele blasfemou contra a profundidade de Deus. O Espírito de Deus é o que tem de mais profundo. É a essência de Deus, é o seu Espírito. Então, ele blasfema contra o Espírito Santo ali. Pastor, seria bom se ele pedisse perdão? Se houvesse condições, sim. Mas, pastor, o senhor não me respondeu se ele quer. Se ele quer, o senhor não me respondeu. Irmãos, um dia eu ouvi um testemunho. Eu gosto muito de pesquisar. Eu gosto muito de ver sobre as coisas espirituais. E eu estava vendo um pastor fazer uma libertação, e ali um demônio. O pastor começa a fazer algumas perguntas para ele, e ele diz: caímos lá de cima, fomos lançados de lá. O pastor fez uma pergunta para ele: ah, pastor, o diabo é mentiroso. Você vai dizer para mim: o diabo é mentiroso. Só que se você der uma ordem no nome de Jesus Cristo e disser é para falar a verdade em nome de Jesus, ele é obrigado a falar. Ele é obrigado a falar. E ali eu ouvi aquilo, eu falei: meu Deus, você sabe o que aconteceu? O pastor perguntou: você, se tivesse condições, Satanás, de voltar para o céu, você pediria a Deus, se houvesse um meio, uma forma, uma maneira de você pedir, de você voltar, você pediria, você faria qualquer coisa? Ele disse: o diabo, ele virou para o altar, manifestado na pessoa, ele vira para o altar e ele se ajoelha diante do nome de Jesus. E ele levanta as mãos e diz: este nome é precioso. Ah, quão precioso é este homem. Ele disse: é o que eu mais desejo no meu coração, ele disse. É o que eu mais desejo. É a minha maior vontade. Era voltar. Mas ele disse: para mim não tem mais jeito. Acabou. Para mim não tem como mais. Na verdade, eu estou usando as minhas palavras. Mas ele quis dizer exatamente isso. Não tem como voltar. O que ele mais desejaria, no seu coração não, porque ele não tem coração, mas o que ele mais desejaria era voltar para lá. Então ele sim, ele até quer, mas ele sabe que ele não pode. É por isso que ele não quer que você suba. É por isso que ele luta para afastar as pessoas de Deus. É por isso que ele faz de tudo para as pessoas desobedecerem à vontade de Deus. Porque uma vez que você está desobedecendo à vontade de Deus, assim como ele um dia desobedeceu, Deus, a esperança de Satanás é essa: assim como Deus castigou a nós, também vai castigar essas pessoas. O desejo de Deus é arrastar o maior número de pessoas com ele. Por quê, pastor? Porque ele não quer que você, que eu, que nós subamos para o lugar onde um dia ele estava.
ele sente raiva, ele sente ira. Porque ele sabe que o nosso destino é ir para o lugar aonde ele estava. E ele sabe que ele não pode voltar para lá mais. Os céus são desejados até pelos demônios. Mas, infelizmente, eles sabem que eles não podem voltar. Eu termino esta mensagem dizendo para você: aproveite a oportunidade que Deus tem te dado. Porque se até os demônios têm vontade de subir, é porque aquele lugar é extraordinário, é maravilhoso. O que nos espera, a Bíblia diz que nem os nossos olhos nunca viram, os nossos ouvidos nunca ouviram o que nos está, e nem subiu ao nosso coração, o que está preparado para mim, para você. Pode buscar na terra o que é de mais maravilhoso que você quiser. Pode procurar. Não chega nem no dedo do pé do que está nos esperando, meus amados. O que está nos esperando é algo sobrenatural. Aleluia. Aproveite essa oportunidade. Fique imaginando, quando eu ouvi aquilo do demônio dizendo: ah, se eu pudesse voltar, que lugar maravilhoso é aquele. Aí eu vejo um demônio dizendo isso. Aí eu vejo pessoas na terra. Estão nem aí. Não se preocupam com o céu. Não se preocupam com a vida espiritual. Irmãos, nós não podemos perder tão grande maravilha, tão grande oportunidade que Deus tem nos dado. Por isso Ele enviou o seu Filho. Aqueles que desprezam a cruz também serão desprezados. Mas aqueles que agarrarem esta oportunidade e receberem a este Jesus como teu único e suficiente Salvador, e dizerem: Deus, a Bíblia diz que os céus são tomados à força. Senhor, não me deixa, Senhor, perder essa oportunidade. Você vai ver que vai valer a pena. Tem até um hino, né, que fala: vai valer a pena. Vai valer a pena. Então, guarde essa palavra em seu coração. O inimigo, se pudesse pedir perdão, tudo estaria resolvido aqui embaixo na terra mesmo, né? Mas o problema é que ele não pode, porque ele blasfemou contra o Pai, o Filho, mas também contra o Espírito Santo. Aqueles que negam a cruz, aqueles que estão desprezando o sacrifício de Jesus, estão blasfemando contra o Espírito Santo de Deus. E para estes, se chegarem à morte, se passarem deste lugar para outra vida, não terá mais perdão para essas pessoas. Você ainda está vivo. A sua chance é agora. Então agarre essa oportunidade. Amém? Deixa o pastor orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que esta palavra possa ter esclarecido o coração de muitas pessoas. Que esta palavra, Senhor, possa servir de alerta ao teu grande amor, porque o Senhor tem cuidado dos teus filhos, ó Pai. O desejo do Senhor é nos dar coisas inefáveis, tremendas, coisas assim que a gente nem consegue imaginar, de tão maravilhoso que é. Então, Senhor, todo aquele que beber desta água que estamos consagrando agora, em nome de Jesus, receba força, receba este ânimo de não desistir, vá até o fim.
Talvez o inimigo esteja lutando. E talvez você esteja desanimado, desanimada. Alguns às vezes até dizem, eu não vou mais para a igreja. Não faça isso não. O inimigo às vezes coloca as lutas, as provas. Ele coloca esses montes de problemas. O primeiro objetivo deles, aliás, do inimigo, é te colocar contra Deus. É colocar culpa em Deus. A vontade do inimigo é que você diga, peraí, se Deus realmente me ama, por que eu estou passando por isso? Ele quer te fazer ficar contra Deus. Ser inimigo de Deus. Assim como ele é. Mas ele está caindo por terra agora. Porque tudo isso que de repente você possa estar passando, eu determino que quando você beber desta água, a mão do meu Deus te mostrará o amor dele para contigo. E assim como ele deu vitória a Jó, devolvendo, aliás, entregando a Jó em dobro tudo que o diabo tinha roubado, assim também ele mostrará o quanto ele deseja te dar o melhor dessa terra e o melhor do que está no céu. Que Deus te abençoe. Tome agora um pouco desta água com o pastor. Que Deus te abençoe. Compartilhe este vídeo. Me ajude a evangelizar, a esclarecer, a tirar as dúvidas de muita gente. E que Deus possa continuar te orientando. Amém? Até o próximo vídeo.